بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos e a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorado exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta aula, que será a última desta série de aulas, que foram a tradução deste pequeno livreto intitulado بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. Que intelecto e que religião podem considerar os atentados? Que intelecto e que religião podem considerar os atentados, os ataques terroristas e a destruição como sendo uma forma de jihad, como sendo uma forma de combate? Este livreto, que foi escrito pelo nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Então, para terminar, o autor vai falar do assassinato voluntário e involuntário, isto é, intencional e não intencional, de uma pessoa que vive sobre a proteção dos muçulmanos. Isto é, um não muçulmano que vive sobre a proteção dos muçulmanos. Isto é, o caso, por exemplo, das pessoas que vivem em países muçulmanos, mas que não são muçulmanas. Não são muçulmanas. Podemos dar um exemplo das embaixadas. E, como sabemos, nos países muçulmanos há embaixadas de países que não são muçulmanos. Então, diretamente, compreendemos que aqueles que lá trabalham não são muçulmanos. Não são muçulmanos, mas trabalham nesta embaixada e vivem neste país entre os muçulmanos. Este é um exemplo, mas há outros exemplos. Há, por exemplo, os exemplos de pessoas que não são muçulmanas e que vão trabalhar nos países muçulmanos, por exemplo, ou até minoridades não muçulmanas que vivem entre os muçulmanos desde há muito tempo. Estes exemplos são uns dentre outros. Quer dizer que exemplos pode haver outros. Então aqui vamos falar, ou melhor dizendo, o autor vai mencionar este ponto, que é o assassinato voluntário e involuntário de uma pessoa que vive sob a proteção dos muçulmanos. E o autor disse: matar intencionalmente um não muçulmano que vive em terra de Islão, ou de matar um não muçulmano que vive sob a proteção dos muçulmanos, é proibido. Repito: matar intencionalmente um não muçulmano, que vive em terra de Islão, ou de matar um não muçulmano que vive sob a proteção dos muçulmanos, é proibido. E uma ameaça severa
foi relatada acerca disso. E uma ameaça severa foi relatada acerca disso. E, como todos sabem, e aqui abro uma pequena parêntese, porque alguns podem se questionar, mas porquê que o autor fala deste ponto? Aconteceram atentados contra certas embaixadas de países não muçulmanos nos países muçulmanos. Aconteceu no passado e são coisas que são conhecidas de todos. Então, isto nos leva o autor a falar deste ponto. Que é que, a partir do momento em que esses não muçulmanos vivem entre os muçulmanos, estão sobre a proteção do país muçulmano. Estão sobre a proteção dos governantes, dos que têm o poder. Então, ninguém lhes pode fazer qualquer que seja o mal. Pelo contrário, o dever dos muçulmanos é de terem um bom comportamento com os não muçulmanos, a fim de lhes darem vontade de conhecer o Islão, de procurar compreender o que é o Islão e, diretamente ou indiretamente, virem a abraçar o Islão e a se tornarem muçulmanos. Então, visto que são coisas da atualidade, são coisas atuais, coisas que existem realmente, que é atentados contra embaixadas, contra locais conhecidos por serem de não muçulmanos. Vamos falar deste ponto. Então, o autor nos diz que matar um não muçulmano que vive em terra de Islão, este é o primeiro caso. Qualquer não muçulmano que viva numa terra de Islão não é permitido de o matar. Não é permitido lhe fazer qualquer mal. Ele é considerado como um cidadão. Tem os seus direitos e os seus deveres. E dentre os seus direitos é que esteja em segurança. Então não é permitido de matar um não muçulmano que vive em terra de Islão, ou também não é permitido, ou melhor dizer, é proibido de matar um não muçulmano que vive sob a proteção dos muçulmanos. Tudo isto é proibido. E uma ameaça severa foi relatada acerca disso. Como foi relatado por Al-Bukhari, que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihata al-jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, neste hadith que foi relatado por Al-Bukhari, um hadith que é autêntico, disse: aquele que mata um não muçulmano, quer dizer, o muçulmano que mata um não muçulmano sobre a proteção dos muçulmanos não cheirará o cheiro do paraíso, sendo que o seu cheiro pode ser cheirado a uma distância de 40 anos a andar. Reparem a gravidade e o castigo. Aquele que mata um não muçulmano sobre a proteção dos muçulmanos não cheirará o cheiro do paraíso, sendo que o seu cheiro pode ser cheirado a uma distância de 40 anos a andar. Depois o autor disse: quanto ao facto de matar de maneira não intencional, de maneira involuntária, quer dizer que anteriormente, há poucos, o autor falou do assassinato voluntário de um não muçulmano.
aqui vai falar de um assassinato involuntário que foi feito de maneira não intencional. Quanto ao facto de matar involuntariamente um não muçulmano que vive sob a proteção dos muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório, nesse caso, o preço do sangue. O preço do sangue e a expiação de tal acto, de acordo com o sentido do versículo número 92 de Surat An-Nisa. E este ponto foi mencionado na aula anterior, mas vamos repeti-lo aqui. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido deste versículo, e se a vítima pertencer a um povo inimigo e for crente, isto é, a vítima, se for crente, mas que pertencer a um povo inimigo, que liberem um escravo crente. Que liberem um escravo crente. E repito, estamos a falar da morte ou do assassinato de um não muçulmano de maneira involuntária. Então Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo falou de vários casos. E disse, se a vítima pertencer a um povo inimigo e for crente, que liberem um escravo crente. E se ela pertence a um povo com o qual vocês estão ligados através de um pacto de aliança, que seja entregue à sua família o preço do sangue e que seja libertado um escravo crente. Então repito, e é esta parte que nos interessa, esta parte do versículo, e se a vítima pertence a um povo com o qual vocês estão ligados através de um pacto de aliança, que seja então entregue à sua família o preço do sangue e que seja libertado um escravo crente. E quem não encontra recursos, isto é, quem não tem meios, então, quem não tem o meio de o fazer, então que jejue 2 meses consecutivos, isto é, 2 meses seguidos, a fim que Allah o perdoe. Allah é omnisciente e é sábio. E em conclusão, o autor, em conclusão deste livreto, desta mensagem, que é uma mensagem geral, é uma mensagem geral para os muçulmanos e os não muçulmanos. E como dissemos várias vezes, neste livreto há, em primeiro lugar, uma advertência da parte do autor contra o extremismo. O autor nos avisa a nós muçulmanos, grandes ou pequenos, de idade ou jovens, nos avisa, nos adverte contra o extremismo. E de maneira mais precisa, contra esta seita que são Al-Khawarij, At-Takfiriyun. E, ao mesmo tempo, é um esclarecimento para os não muçulmanos que o Islão é inocente dos actos
dos Khawarij, desta seita extremista. E que nós, Ahlus Sunnati wal Jama'a, o povo da Sunna e do grupo, os Salafis, esta metodologia que é a metodologia Salafi, é contra qualquer tipo de extremismo. E isso foi esclarecido e detalhado ao longo desta série de aulas. E vemos aqui que o autor deste livro é um grande sábio, é uma referência dentre as referências dos Salafis. É um sábio Salafi. É um sábio Salafi. E vemos que aqueles que estão mais ativos na luta contra o terrorismo e contra o extremismo são os Salafis. Nós, os Salafis, somos aqueles que dão mais importância a este ponto, que é de avisar e de denunciar esta seita que são os Khawarij, extremistas, terroristas, traidores, e não só, todas as outras seitas desviadas que se desviaram da compreensão dos predecessores piedosos, dos Salafus Salih. Nós nos afiliamos, esta filiação, aos Salafus Salih, e por essa razão somos Salafis. Porquê? Porque nos filiamos aos Salaf, aos predecessores, às primeiras gerações do Islão. Então continuamos a aquilo que disse o autor em conclusão, depois deste breve esclarecimento. Que disse, e em conclusão digo, ó jovens, aqui o autor se fala com os jovens, atira a atenção dos jovens. E como dissemos, os jovens estão em perigo por várias razões que foram mencionadas em aulas anteriores. Então o autor disse, ó jovens, temam Allah. Temam Allah. Não sejam presas do Satanás. Não sejam presas do diabo, do Shaitan, que reúne para vocês a desgraça na vida mundana e o castigo na vida do além. Quer dizer que se seguires o caminho do Shaitan, o caminho do Satanás, então serás um desgraçado na vida mundana e terás um grande castigo na vida do além. Temam Allah no vosso comportamento com os muçulmanos, dentre os idosos, as crianças, os jovens. Temam Allah no vosso comportamento com as mulheres, dentre as mães, as filhas, as irmãs, as tias. Temam Allah no vosso comportamento com os velhotes, os bebés. Temam Allah e não vos aproximem do sangue e dos bens preservados pela lei de Allah subhanahu wa ta'ala. E o autor mencionou um versículo, يقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. E temam o dia no qual vocês retornarão a Allah, depois cada alma será retribuída de acordo com aquilo que adquiriu e ninguém será injustiçado. Versículo 281 de Surat al-Baqarah.
ويقول الله تبارك وتعالى يوم يفر ويقول الله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. O dia no qual cada alma encontrará presente o que ela fez de bem e o que ela fez de mal. Ela desejará que haja entre ela e esse mal uma longa distância. Versículo número 30 de Surah Al-Imran. ويقول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. O dia no qual o homem fugirá do seu irmão e da sua mãe e do seu pai e da sua esposa e dos seus filhos, pois cada um deles nesse dia estará preocupado com a sua própria situação. Repita este versículo, tremendo. O dia no qual o homem fugirá do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa e dos seus filhos. Pois cada um deles, nesse dia, estará preocupado com a sua própria situação. E, para terminar, este versículo é o versículo número 34, 35, 36 e 37 de Surah Abasa. E para terminar, o autor disse: saiam do vosso sono. Aqui o autor diz mais uma vez aos jovens: saiam do vosso sono e tenham cuidado com a vossa inadvertência. Não sejam um meio através do qual o Satanás propaga a corrupção na terra. Peço a Allah, e termina suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala, peço a Allah subhanahu wa ta'ala de fazer dom aos muçulmanos da boa compreensão da religião e de os proteger dos desvios e das tribulações aparentes e escondidas. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqui se termina a tradução deste pequeno livreto e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que esta série de aulas seja benéfica para nós e que seja uma prova para nós e não contra nós no dia da ressurreição. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.